Era para falar, mas ele feriu. Tá tudo bem. O Deus que é amor, por que não colocou Moisés, que fez tantas coisas, para dentro de Canaã? A rocha era Cristo. Mas o que me chama a atenção neste povo é que o líder dessa nação, e quando eu, novo convertido, confesso, sempre admirei Moisés e continuo admirando, mas foi difícil para mim ler as últimas palavras ou os últimos capítulos de Deuteronômio e perceber que o homem que atravessou o Mar Vermelho é o mesmo homem que não vai conseguir atravessar o Jordão. Quem estudou um pouco mais do que eu sabe que são de 12 ou 14 até 20 quilômetros de travessia do Mar Vermelho. Mas o pequeno Rio Jordão são somente 90 a 100 metros. O homem que atravessou o grande Mar Vermelho é o homem que não vai conseguir chegar no Jordão e atravessá-lo e alcançar a promessa. Isso nos traz uma lição extraordinária. O que vale não é somente pegar a cruz, renunciar e decidir caminhar com Cristo, mas carregar a cruz e negar a si mesmo não é somente no ponto da partida, mas é todos os dias. Todos os dias. Alguém entendeu? Eu vou melhorar. O que serve não é somente se levantar e decidir seguir a Cristo, mas é também permanecer até o dia do arrebatamento da igreja. Fiz algumas perguntas a Deus e as respostas estavam no texto. Por que Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, não vai conseguir atravessar o Jordão? Detalhe: quando Moisés saiu da tenda e o povo estava com sede, Moisés se deparou com uma rocha. Deus pediu para Moisés falar com a rocha, mas Moisés está virado, desobedeceu a Deus, representou mal o caráter de Deus e ele feriu a rocha. Moisés era simplesmente para falar com a rocha e Moisés, ele feriu a rocha. Era a segunda experiência de Moisés com a mesma rocha. A primeira vez era somente para ferir e ele feriu e da rocha saiu água. A segunda vez era para ele falar com a rocha, mas ele feriu-a pela segunda vez. E Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Alguém poderia perguntar: o que de mal tem? Era para falar, mas ele feriu. Tá tudo bem. O Deus que é amor, por que não colocou Moisés, que fez tantas coisas, para dentro de Canaã? Porque Deus não trabalha com boas intenções. Deus ainda continua trabalhando com princípios que Ele não abre mão. Mas este Deus não é amor? É amor, mas continua sendo um Deus de justiça e um Deus de santidade. Há neste texto algo muito profundo, tipologicamente falando. E o que é? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: a rocha era Cristo. Como a rocha é Cristo, a primeira vez ele é ferido na cruz. E a segunda, quando você encontra ele, não é para ferir mais, é só para falar, invocar. Eu vou repetir: a primeira vez ele é ferido na cruz, e depois é só falar com ele, e rios de água viva jorrarão de dentro de nós. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, é como se estivesse crucificando Cristo pela segunda vez. Moisés não vai conduzir o povo à terra prometida. Segundo detalhe no texto: Moisés representa a lei, e a lei só serviu para apontar e mostrar o nosso pecado. A lei, Paulo diz aos Gálatas, serviu como aio. A cruz só serve para nos inserir na promessa. A lei só conduzir. Vou melhorar. Moisés, ele só conduz, porque Moisés representa a lei. A lei é o condutor,
É o aio, Paulo diz. E o que é aio? É aquele que conduzia como escravo o filho do Senhor para a escola. Ou seja, a lei só conduz, mas quem insere você na promessa é a graça. Por causa desses 10, glória a Deus, eu vou melhorar a minha fala. Moisés representa a lei só conduz até Canaã, mas quem te coloca na promessa é Josué, e Josué é o Yeshua. Vou repetir, a lei ela só te conduz, mas quem te insere na graça ainda é Jesus.